Olá! Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de algoritmos para engenharia. Bom, nesse trabalho a gente reproduziu a programação de uma bicicleta de academia, aquela bicicleta para poder fazer exercícios na academia, e a gente tinha o intuito de mostrar para o usuário a distância que ele percorreu, a velocidade que ele estava percorrendo e o tempo em que ele estava percorrendo. Como a gente pode ver aqui do lado, aqui na nossa telinha do Scratch, a gente tem uma divisão aqui. No caso, o que está para cima dessa linha preta aqui seria o painel em si da nossa bicicleta, e o que está para baixo é o que a nossa bicicleta ela simula. No caso aqui, essa primeira bolinha aqui seria o pedal, e a segunda seria uma roda de uma bicicleta, que a bicicleta acadêmica ela não tem, mas ela simula essa roda. Bom, como que a gente fez essa bicicleta? Primeiro, a gente calculou aqui o comprimento do nosso pedal, que no caso é 31 centímetros, 31,4, seria aqui ó, metros R1, a nossa variável metros R1. E aqui a gente teria essa roda imaginária, não é mesmo? Essa roda imaginária ela também teria um comprimento. No caso ela é 6 vezes maior aqui, ó, que o comprimento do nosso pedal. Nosso pedal é de raio 5 centímetros e a nossa roda de raio 30 centímetros. Bom, numa bicicleta acadêmica real, a gente teria aqui, ó, cada vez que esse pedal ele gira, teríamos aqui um sensorzinho que ia detectar isso e ele ia criar ali aquela variável de RPM, né, rotações por minuto. No caso aqui, a gente colocou, como a gente não tem o sensor, a gente pretende colocar quando for passar, por exemplo, para o Arduino, né, esse projeto, colocar ali um sensor que vai sempre identificar. Deu uma voltinha, ele conta ali 1. Deu 2 voltinhas a cada segundo, ele conta em 1. Ele faz um RPS e depois transforma isso em RPM. Bom, no caso aqui, a gente colocou para o usuário informar para o nosso programa quantas vezes ele está rotacionando ali aquele pedal. Quantas vezes ele está girando aquele pedal por minuto. Normalmente, uma pessoa ela gira de 50 a 60 vezes. 50 a 60. E ela vai informar aqui que ela girou 60 vezes. Bom, antes disso, eu vou explicar aqui o que vai acontecer sempre que a gente der uma resposta aqui maior que 0. Sempre que a gente der uma resposta maior que 0, a gente vai criar aqui o nosso RPMP, a variável RPMP, que no caso é a rotação por segundo. E a gente vai criar aqui os nossos timers, vai iniciar os nossos timers de segundo, de minuto, de hora. E também a gente vai iniciar o cálculo da velocidade, que vai se basear aqui nessa rotação que a gente está fazendo no pedal. Quando eu respondo aqui que a pessoa ela começou a rotacionar esse pedal 60 vezes por minuto, o nosso programinha ele vai vir aqui, ele vai pegar essa rotação por segundo e multiplicar pelo metro, pelo comprimento da roda imaginária, para dizer uma velocidade que você estaria fazendo. No caso aqui, a gente tem esse pedal e essa roda aqui para demonstrar, né, para exemplificar, e a rodinha pequenininha, ela roda com um ângulo de 9. No caso aqui, esse 0,01 segundo a gente colocou para ficar visível aqui essa rotação, ela ficar mais fluida e com menos pulos de frames aqui. E a nossa roda imaginária ela ia rodar ali 3 vezes menos do que essa roda do pedal, com um ângulo diferente, claro. Bom, aqui a gente pode averiguar aqui no nosso painel da nossa bicicleta que logo o timer aqui ó, vai completar 60 segundos, ele vai apagar aqui o número de segundos e começar a contar de novo, e vai aqui contabilizar 1 minuto. Isso acontece do mesmo jeito para horas. Bom, aqui a gente pode ver que a bicicleta ela estaria ali nos informando que a gente está exercendo uma velocidade de 1,9 metros por segundo, mais ou menos 6,8 km por hora. E aqui a gente tem um QM. O que é esse quilômetros aqui? Seria a distância em quilômetros que você já percorreu. Como que a gente calcula isso aqui? O nosso programa ele vai levar em consideração aqui ó, o timer, que é feito juntando o tempo em segundos, o tempo em minutos e o tempo em horas. Ele vai transformar tudo isso em segundos e multiplicar por metros por segundo, para a gente saber quantos metros a gente andou, depois dividir por 1000 para mostrar para quilômetros, e vai mostrar aqui. Vocês também podem ver que aqui no nosso programa a gente colocou
dois botõezinhos aqui no nosso painel. Esses botõezinhos, no caso, eles servem aqui para a gente indicar que a gente está aumentando ou diminuindo essa rotação. Que no caso, se a gente estivesse usando ali um sensor através do controlado ali pelo Arduino, a gente não teria também a necessidade de colocar isso aqui. Então o usuário não precisaria informar que ele está aumentando a velocidade com que ele está ali girando o pedal. Ele apenas giraria, o nosso sensor reconheceria o quanto que ele está girando e ia fazer esse cálculo para a gente. Bom, quando a gente clica aqui, ó, vocês podem ver que a rotação por segundo ela aumentou para 1.3. No caso, porque aqui na nossa programação do mais e do menos, a gente tem aqui, toda vez que eu clico no mais, a gente aumenta ali aquela rotação por segundo por 0,25 mais ou menos. Bom, e isso aumenta o ângulo da roda e do pedal também, com que eles andam, com que eles vão girar mais rápido. A mesma coisa acontece, porém negativamente, para o menos. Bom, o menos aqui, ele vai diminuir ali em 0,30, 0,25 mais ou menos, e vai diminuir ali essa velocidade. A gente pode aumentar o quanto a gente quiser aqui, ó, a nossa velocidade ou diminuir. Isso resulta aqui que o quilômetro ele suba mais devagar ou suba mais rápido. O número de distância aumente mais rápido ou aumente mais devagar. E então ele vai levar aqui em consideração, e esse é o nosso programa. Uma coisa bem simples, bem fácil assim de fazer. A gente espera que o professor e a turma, né, tenham gostado assim do nosso trabalho, e a gente pretende melhorar cada vez mais, principalmente quando a gente for passar aqui para a questão de hardware, quando a gente for transferir tudo isso para uma coisa física. A gente pode incrementar ali alguns LEDs, né, alguns sons, né, que acontecem toda vez que você passa de certa velocidade, ou toda vez que você atinge uma velocidade maior, se você quer ali marcar o recorde de qual foi a vez que você girou mais rápido, né, seu pedal ali, qual foi a maior velocidade ali que você atingiu. Se a gente pode colocar aqui 3 LEDs, né, indicando velocidade média, velocidade baixa ou velocidade alta, e essas coisas. Bom, esse é o nosso trabalho e espero que tenham gostado.